Comparação de frações. Vamos comparar duas frações? Qual fração é maior? 3 dividido por 2 ou 5 dividido por 3? Vemos que são frações de denominadores diferentes. Assim, teremos que igualar os denominadores para fazer a comparação. Com os denominadores sendo semelhantes, podemos comparar os numeradores e identificar a maior fração. Assim, para igualar os denominadores, precisamos conhecer o elemento neutro da multiplicação. Vejamos. O 1 dividido por 1 é igual a 1. O 2 dividido por 2 é igual a 1. O 3 dividido por 3 é igual a 1. O 4 dividido por 4 é igual a 1. O 5 dividido por 5 é igual a 1. O 10 dividido por 10 é igual a 1. O 120 dividido por 120 é igual a 1. E o 1000 dividido por 1000 é igual a 1. Então, vemos que o número 1, que é o elemento neutro, pode ser qualquer fração de um número dividido por ele mesmo. Exemplo, 15 dividido por 15 é igual a 1, que é o elemento neutro. O elemento neutro pode virar qualquer número que preciso, sendo o mesmo número sobre o outro. O número neutro me permite colocar o número que falta na fração, igualando os denominadores. O elemento neutro tem outras funções, porém vamos nos restringir a esta função de igualar os denominadores. Exemplo, tenho duas frações, 1 dividido por 2 e 4 dividido por 3. Qual é a maior fração? Na primeira fração, temos o denominador 2, mas não temos o denominador da outra fração, que é o número 3, somente o número 2. Então, vou incluir o 3, denominador da segunda fração, na primeira fração, utilizando o elemento neutro. 1 dividido por 2 vezes 1, que é o elemento neutro. O elemento neutro pode ser igual a 3 dividido por 3, porque 3 dividido por 3 é igual a 1. E sendo 3 o denominador da segunda fração, devemos utilizar o número 3, ficando 1 dividido por 2 vezes 3 dividido por 3. Assim, o resultado final fica o seguinte: 1 sobre 2 vezes 3 sobre 3 é igual a 3 sobre 6. Agora, pegando a segunda fração, vamos fazer da mesma forma. A segunda fração é 4 dividido por 3. Utilizando o elemento neutro, podemos fazer o seguinte: 4 dividido por 3 vezes 1, que é o elemento neutro. O elemento neutro pode ser igual a 2 dividido por 2, vai ser substituído, né? Ele vai substituir o 1, porque o 2 dividido por 2 é igual a 1. E sendo 2 o denominador da primeira fração, devemos utilizar o número 2, ficando 4 dividido por 3 vezes 2 dividido por 2. Assim, fica 4 sobre 3 vezes 2 sobre 2, igual a 8 sobre 6. Então, encontramos as duas frações e igualamos seus denominadores. Vamos comparar as duas frações agora? 3 sobre 6 e 8 sobre 6, vimos que os denominadores foram igualados. Esta é a maior importância, igualar os denominadores, com a utilização do elemento neutro. Assim, analisamos somente os numeradores e identificamos a maior fração entre eles. Portanto, entre 3 sobre 6 e 8 sobre 6, concluímos que a fração maior é a segunda, que é 8 sobre 6. Agora, voltemos à primeira questão. Qual fração é a maior? 3 sobre 2 ou 5 sobre 3? Então, vamos utilizar o elemento neutro para igualar os denominadores e descobrir qual a fração é a maior. 3 dividido por 2
ou 5 dividido por 3? Então, vamos pegar a primeira fração e multiplicar pelo elemento neutro. 3 dividido por 2 vezes 1. Agora, posso substituir o elemento neutro por 3 dividido por 3. Vejamos, 3 por 2 vezes 3 dividido por 3 fica 3 dividido por 2 vezes 3 dividido por 3 é igual a 9 sobre 6. Então, o resultado da primeira fração é 9 sobre 6. Então, vamos pegar agora a segunda fração e multiplicar pelo elemento neutro. 5 dividido por 3 vezes 1, que é o elemento neutro. Agora, posso substituir o elemento neutro por 2 dividido por 2. Vejamos que 5 dividido por 3 vezes 2 dividido por 2 fica 5 dividido por 3 vezes 2 dividido por 2 é igual a 10 sobre 6. Então, o resultado da segunda fração é 10 sobre 6. Igualamos os denominadores que ficaram semelhantes. Agora, conseguimos igualar os denominadores das duas frações. Veja, 9 sobre 6 e 10 sobre 6. Podemos chegar a uma conclusão de qual fração é a maior? 9 sobre 6 ou 10 sobre 6? A fração maior é aquela que tem o numerador maior quando seus denominadores são semelhantes. Portanto, a fração maior é a 10 sobre 6. E assim encerramos os exercícios. Bem, encerramos mais este vídeo, mas tem mais vídeos por aí. Te vemos na próxima. Até a próxima, pessoal. Entenda as leis do universo. A lógica se multiplica, o complexo simplifica e o calcula mais tudo descomplica.